Olá, nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, e estamos hoje iniciando mais um vídeo que trata de uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre tem por tema a carreira que nos está proposta. O professor, escritor desta revista é o pastor Osiel Gomes, ali do campo da Assembleia de Deus em Tiririca, no estado do Maranhão, São Luís, no estado do Maranhão. E a lição número 4 tem por tema como se conduzir na caminhada. Irmãos, sempre antes de iniciarmos a aula, nós nos propomos a realizar uma oração pedindo a condução do Espírito Santo para que ele venha, de fato, a abrir nosso entendimento, a proporcionar esse momento de comunhão com os irmãos, a mais perfeita paz e tendo a Bíblia como centro. Então, vamos fazer uma oração a Deus nesse momento. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa gravação, Pai, por proporcionar esse momento de comunhão entre os irmãos, compartilhando a Tua palavra, meu Deus. E que esse vídeo, meu Pai amado, chegue aos irmãos cada vez mais distante, alcance vários irmãos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado, eu que te pedimos, Senhor, que tudo seja dito aqui, Senhor, esteja conforme a Tua palavra nas Sagradas Escrituras, Pai amado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado, amém, meu Deus. Irmãos, no nosso canal do Instagram da Igreja, Cidade de Esperança, nós estamos publicando diariamente passagens bíblicas propostas pelo autor, pelo escritor da revista. Então, iniciamos às segundas-feiras e aí a proposta é publicar até os sábados. Então, são passagens que têm relação com a lição que será ministrada no domingo seguinte, tá? Então, como exemplo, segunda publicamos uma reflexão acerca de João, capítulo 13, versículo 15, que tratava do Senhor Jesus como nosso modelo de vida. Na terça, publicamos João, capítulo 6, versículo 38, que tratava do fazer da vontade do Pai na nossa caminhada. E aí, seguindo ao longo da semana, tá? Então, se os senhores puderem ter a oportunidade, visitem ali o canal da igreja, e aí haverá essas publicações diárias, tá? Tendo por passagens a referência à lição bíblica que será ministrada no domingo seguinte. Novamente, todos os vídeos nós tratamos dessa observação. Este vídeo de forma alguma substituirá a presença dos irmãos na igreja no domingo, no dia 28 de abril de 2024. De forma alguma substituirá, tá? Então procurem a igreja dos irmãos, tenham esse fato, essa comunhão com os irmãos presencial, tá? Para que os irmãos possam estar usufruindo dessa linda lição na comunhão da igreja. Pois bem, vamos iniciar a lição. Novamente, o tema é como se conduzir na caminhada, e a proposta do texto áureo está em Colossenses capítulo 4, versículo 5, que assim nos traz a palavra do Senhor. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Novamente, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remir o tempo aqui significa aproveitar de uma forma sábia o tempo. Andando com sabedoria, aproveitando de forma sábia o tempo para alcançarmos a nossa salvação. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Queridos irmãos, o autor nos propõe que a jornada para o céu
claro que sempre embasado biblicamente, ela deve ser conduzida com prudência e sabedoria. Dois adjetivos aí que devemos incorporar nessa caminhada. E ele ainda reforça que nessa caminhada nós temos uma oposição do mundo, por que não assim falar? Que essa oposição, ela é uma oposição ao quê? À nossa maneira de viver, ao que acreditamos, à palavra de Deus. Novamente, prudência e sabedoria na caminhada. Fomos à leitura bíblica em classe, que é proposta no livro de Efésios, capítulo 5, entre os versículos 15 e 17, que assim nos traz a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Antes de desenvolvermos a lição, só gostaria de trazer alguns detalhes acerca aqui desses 3 versículos, em Efésios 5, tá? Então, entre os versículos 15 e 17. Primeiramente, tratar do versículo 15. O autor, Paulo, ele nos fala o seguinte, olha, andais de forma prudente. Não andais como os ignorantes no espírito, os que nada sabem acerca do plano espiritual, mas andais como os sábios, aqueles que têm o conhecimento. 16. Remindo o tempo, ou seja, aproveitando sabiamente o tempo que você tem aqui na Terra. Porquanto os dias são maus. Até traçando um paralelo com o texto, a verdade prática, que o nosso entorno é mau, o mundo é mau. Então temos que aproveitar bem o tempo que temos aqui na Terra, até em contraposição a esse mundo que está ao nosso redor. 17. Pelo que não sejais insensatos. Paulo já até escreveu acerca da prudência no 15. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós devemos entender a isso. De nada adianta eu andar por essa terra falando que acredito em Deus, que o Deus é o meu Salvador, Jesus Cristo é meu Salvador, mas que eu faço os meus atos conforme a minha própria vontade. De nada adianta. Só e somente devemos conduzir os nossos caminhos de acordo com a vontade do Senhor Deus, pedindo sempre a orientação ao seu Espírito Santo, porque a chance de quebrarmos a cara é alta. Essa lição, ela está dividida em introdução, tópico 1, que trata do padrão de conduta na caminhada cristã. Ela é dividida em 3 tópicos. Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a vontade de Deus e uma vida cristã bem-sucedida. O tópico 2 trata de fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Também é dividido em 3 tópicos. O que é prudência? Não andeis como nécios e andeis como sábios. Que vejam que o autor está desenvolvendo ali Efésios 5, entre o 15 e o 17. Módulo 3, vencendo os dias maus. O tópico 3, vencendo os dias maus, subdividido em 3 tópicos, subtópicos. Remindo o tempo e a volta do Senhor. E os dias são maus. E por fim, a conclusão. Então vamos desenvolvendo a lição nesse momento. Então nessa lição estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Vejam novamente, irmãos, que
A lição em questão trata dessa carreira que nos está proposta, então, esse caminho que nós devemos seguir até a salvação. E só tratando em retrospectiva, na lição 1, falamos do início da caminhada. Na lição 2, acerca da escolha entre a porta estreita e a porta larga. Tudo isso no cenário do nosso caminho para a salvação. E na lição 3, que tratou do céu, o destino do cristão. Tá bom? Então, novamente, o 4 é como nós devemos conduzir essa caminhada. Acerca do padrão de condução na caminhada cristã, nós temos inicialmente como Jesus, nosso, e só e somente Ele, né, nosso padrão de conduta nessa caminhada para a salvação. Então vejamos, nós podemos citar, tomando por base Jesus como nosso padrão, mesmo ele tendo vivido há mais de 2000 anos atrás. Ele é o Bereshit, ele é o princípio. Então ele é desde antes que houvesse a vida, essa vida que vivemos hoje. Então ele é o que é. Então, tendo Jesus Cristo vivido aqui na Terra, ele nos deu o exemplo de como devemos nos conduzir, ter por condução a nossa vida. Então, vamos ver aqui um texto, 2, na verdade, que trata desse parâmetro que devemos ter Jesus como parâmetro de conduta nas nossas vidas. Primeiro em João 13,15, que assim nos traz a palavra do Senhor, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele foi e é e sempre será o exemplo para aqueles que acreditam nele, sendo ele o caminho até o Pai. Veio à Terra, nos entregou o Evangelho, essas boas novas, e é o nosso manual, como devemos seguir como homens e mulheres aqui na Terra. Porque ele fez, e ele nos manda, façais vós também. Hebreus capítulo 12, versículo 2, assim nos traz a palavra do Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Novamente, tenhamos ele como padrão de conduta aqui na Terra, nesse caminho, nessa caminhada para a salvação. Seguindo, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Novamente, se ele é nosso padrão, e como ele agradou ao Pai, ele fez a vontade do Pai, nós devemos também fazer a vontade de Deus Pai. Vamos ler duas passagens. Primeiro em João, capítulo 4, versículo 34, que assim nos traz a palavra do Senhor. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse foi o propósito de Jesus Cristo aqui na Terra. Realizar a ordem que o Pai tinha dado a ele. E novamente, que esvaziemos nosso eu e façamos também a vontade de Deus Pai na nossa caminhada aqui na Terra. E aí, ele nos entregou a oração. Os irmãos ali na época, em Mateus 6, estavam pedindo: Cristo, Jesus nos ensina a orar. E ele entregou a oração em Mateus 6, entre os versículos 9 e o 13, que assim nos traz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vejo que na oração que Cristo nos ensinou aqui na terra, ele pede a Deus: Deus, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, nessa caminhada, que o nosso eu não prevaleça de forma alguma, mas que venhamos a nos esvaziar para que a tua vontade seja prevalecida em nossas vidas até cumprirmos o nosso tempo aqui na Terra. Subtópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. Então, Cristo, que é o nosso parâmetro, nós como humanos sempre temos como parâmetro algumas pessoas. Olha, essa pessoa é ilustre, trabalha assim, fez isso ou fez aquilo. Eu posso utilizar essa pessoa como parâmetro. Mas como cristãos que somos, utilizamos como parâmetro a Cristo, a Jesus Cristo. E ele foi o quê? Foi resiliente, foi equilibrado, foi ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu que o nosso Senhor exortando sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então vejamos uma passagem que trata desse esvaziar de Jesus aqui na terra, mesmo ele sendo Deus, e como ele sofreu tudo que ele sofreu porque ele estava cumprindo uma ordem do Pai. E que, novamente, para que tenhamos essa vida cristã bem-sucedida, devemos utilizar Jesus Cristo, por óbvio, como parâmetro de conduta. Filipenses 2, entre os versículos 5 e 11. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Vejam, irmãos, que mesmo ele sendo Deus, se esvaziou aqui na terra. Nunca avocou para si, nunca se utilizou do ser como ele é, para que pudesse cumprir o que fosse contrário às ordens do Pai, não. Era Deus, era homem e sofreu. Se esvaziou, humilhou-se a si mesmo, como aqui está descrito em Filipenses, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que era uma morte terrível. Devemos de fato esvaziar o nosso eu, para que possamos alcançar a salvação e deixar que Deus venha ser o guia, ser a fonte da nossa vida, o nosso condutor, e fazermos a vontade dele aqui na terra. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Novamente, o autor dessa lição está esmiuçando Efésios 5, tá? Entre o 15 e o 17. Prudência é o agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras.
É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. E aí lá em Provérbios 16:16, assim nos traz a palavra do Senhor. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Seguindo, não andeis como nécios. Então, os nécios refletem a vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, fujamos do mundo, sejamos de fato peregrinos nesse mundo. Não andemos como esse mundo, não nos amoldemos a esse mundo, mas sejamos como Cristo foi e é e sempre será. Seguindo, andeis como sábios. Essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Então, essa sabedoria, ela só é possível se permitirmos que o Espírito Santo venha habitar em nós, para que possamos discernir as coisas que vivemos, como bem nos traz a palavra, remindo o tempo, utilizando sabiamente o tempo que temos aqui na terra. Mas a sabedoria só vem do Santo Senhor, do Espírito Santo de Deus. Vencendo os dias maus é o último, derradeiro tópico. Remindo o tempo. Então, com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Temos várias opções durante a nossa vida, mas cabe-nos, tomando o discernimento do Espírito Santo, a melhor a seguir. Colossenses 4:5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Aqui tem uma passagem muito conhecida de como nós devemos, de fato, utilizar sabiamente o tempo que nós temos aqui na Terra e buscando o alvo a Cristo. É 1 Coríntios 15, entre os versículos 51 e 52, que assim nos traz a palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Irmãos, vivamos hoje, conforme o Santo Espírito de Deus nos manda viver. Porque, como bem escreve Paulo, no soar da última trombeta, quando a sua igreja for arrebatada, será como um abrir e fechar de olhos. Será num instante. Os mortos, os que já estiverem mortos, corpo físico morto, será ressuscitado e glorificado, ascenderá aos céus e encontrará o Espírito. E é aqui que os que estiverem vivos serão ressuscitados e glorificados depois. Mas será como um abrir e fechar de olhos. Estejamos sempre buscando o alvo da salvação, porque nem o dia nem a hora sabemos, somente Deus Pai, somente Ele. E aí, por fim, os dias são maus, que é exatamente esse contexto que vivemos numa sociedade corrompida. A vontade de Deus tem a ver com, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. É isso, meus irmãos, é isso. Os dias são maus e é o que nos cabe.
sempre buscar a presença do Senhor, sermos testemunhas dele, pregarmos a palavra tempo e fora de tempo, e sermos testemunhas dele. Conclusão: em nossa caminhada para as moções celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em Sua palavra. Então, 2 Timóteo 3, entre os versículos 16 e 17, assim nos traz a palavra do Senhor. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, novamente, sigamos praticando o bem, lendo a Bíblia, orando, nos consagrando e congregando. E tenhamos Cristo como alvo, lá no final, chegarmos e buscarmos a nossa salvação. Glória a Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos. A Igreja Cidade de Esperança, a Assembleia de Deus Cidade de Esperança, agradece a audiência dos irmãos, que essa palavra seja compartilhada, que possamos degustar cada vez mais dela no domingo, que estejamos na igreja, domingo pela manhã, ou outro horário, dependendo da igreja, mas que estejamos lá usufruindo da palavra de Deus, na escola bíblica dominical, no culto, à noite. Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.